Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade e as boas novas da salvação a seu povo Israel, ao Brasil e a todos os povos, mediante seu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Esdras, capítulo 7. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esse Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém e no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a mão do Senhor, a boa mão do seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntários ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias, que você pegue todas essas ofertas, que você pegue tudo que foi colocado em suas mãos e leve para o templo do Deus de Israel em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderá fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora, eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça,
a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que voltaram. Esses são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Pinéias, Gerson; dos descendentes de Tamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratos; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens; dos descendentes de Paate, Moabe, Elioneai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Sepatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Jofisias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Azigade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens; dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elipelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens; dos descendentes de Bigvai, Otai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para Aba, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Cassípia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Cassípia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, ele nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também Hassabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Raava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre nós, os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Hasabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles
a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhe 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem, até que os pese nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes, principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes, os levitas, receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos o canal de Rava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, estávamos no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados, e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, os levitas Josabade, filho de Geso, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tendo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ofertas a tudo que foi orientado e tudo que foi ordenado pelo rei, como ordem aos sátrapas e aos governadores do território a oeste de Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. A Brit Hadashah, o Novo Testamento. As boas novas sobre Yeshua, o Messias, contadas por Lucas, no capítulo 21, versículos 5 ao 38. Algumas pessoas estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas ele disse: vocês estão olhando para isso? Está vindo o tempo em que tudo que vocês veem aqui será totalmente destruído. Nenhuma pedra ficará no lugar. Eles lhe perguntaram: mestre, então conta para nós quando vai acontecer essas coisas e qual sinal nos mostrará que elas estão para acontecer. Yeshua respondeu: cuidado, não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. E quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não tenham medo. Essas coisas precisam acontecer primeiro, mas o fim não será imediatamente. Então Yeshua lhes disse: povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão entre si, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, eles prenderão e perseguirão vocês, entregando-os às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores por minha causa. Isso lhes dará a oportunidade de testemunhar. Mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para a sua defesa, pois eu mesmo lhes darei eloquência e sabedoria que nenhum adversário será capaz de resistir ou refutar. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por minha causa.
Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Vocês salvarão a própria vida, permanecendo firmes. Quando virem, porém, Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que ela está para ser destruída. Quem estiver em Judá deve fugir para os montes. Quem estiver na cidade deve sair. E quem estiver no campo não entre na cidade. Pois esses são os dias da vingança, quando tudo que foi escrito no Antigo Testamento, no Tanar, deve se cumprir. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Haverá grande aflição na terra e juízo contra este povo. Alguns cairão ao fio da espada, outros serão levados a todas as nações dos gentios, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que a era deles chegue ao fim. Aparecerão sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e atordoadas por causa do som e das ondas do mar. As pessoas desmaiarão de medo pela expectativa do que acontecerá com o mundo, porque os poderes no céu serão abalados. E então eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com tremendo poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque vocês estão próximos da libertação. Então ele lhes contou uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Assim que surgem os brotos, vocês podem ver por si mesmos que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Sim, eu lhes digo que este povo certamente não passará antes de tudo isso venha acontecer. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras, com certeza, as minhas palavras não passarão. Cuidem de si mesmo, ou o coração de vocês será sobrecarregado com libertinagem, bebedeira e com as preocupações da vida cotidiana. E aquele dia virá sobre vocês inesperadamente como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, não importa onde vivam em todo o mundo. Fiquem alertas e orem sempre para que tenham a força e escapem de todas as coisas que acontecerão e fiquem em pé na presença do Filho do Homem. Yeshua passava seus dias no templo ensinando, e à noite ele saía e ficava no lugar chamado Monte das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no pátio do templo. Baruch Hashem.